Bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do Jornal Repórter S. Nesta edição do Jornal Repórter S, iremos recordar uma época super importante e obscura da história brasileira, a Era Vargas. Traremos um misto de reportagens que destacam muitos momentos desse período, que vai de 1930 até 1945, como os acontecimentos do governo provisório, governo constitucional e do Estado Novo. Momentos estes que são de suma importância para o nosso país e para a nossa sociedade. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. De início, tudo ocorreu com a chamada Revolução de 1930, onde foi colocado o fim da República Velha e foi instaurado um novo modelo político com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em um golpe de Estado conhecido como o Golpe de 1930. Desse modo, vamos ver uma reportagem antiga que nossa equipe encontrou a respeito deste momento. Fiquem agora com o eterno jornalista Ítalo. Eu estou aqui no Palácio do Catete, onde está ocorrendo uma revolução, e o Exército acaba de pronunciar que o Getúlio Vargas assume o cargo de presidência do país. Ele, que estava governando o estado do Rio Grande do Sul, tornou-se agora o chefe do executivo, tendo apoio de seu partido, a Aliança Liberal, e do Exército, principalmente dos tenentes. Porém, ele tem um grande desafio pela frente, porque o cenário político e econômico do país está um caos devido às baixas nas exportações de café, porque os Estados Unidos, principal comprador, está passando por uma crise financeira, as suspeitas em manipulações de votos da eleição presidencial, porque tudo indicava uma vitória de Getúlio Vargas, e a morte do seu candidato a vice-presidente foram os motivos em que o Exército alegou para não deixar o Júlio Prestes assumir como sucessor de Washington Luiz ao cargo de presidência do país. Com isso, rapidamente Getúlio Vargas ganhou o apoio da massa brasileira, já que buscava sempre estar alinhado ao povo da classe humilde e pobre e influenciar, através de seu poder, todas as regiões do país. Nesse governo, Getúlio criou, dentre vários ministérios, o do Trabalho, Indústria e Comércio e o da Educação e Saúde, com o intuito de se aproximar ainda mais da classe pobre e trabalhadora. Entretanto, sua política nem sempre agradava a todos, e alguns estados estavam insatisfeitos com o governo de Vargas, principalmente na questão de sua interferência política nas principais eleições locais através de seus interventores. Com isso, fez com que em 1932 o estado de São Paulo fizesse um levante que marcou a história do país. E esse levante foi a chamada Revolta Constitucionalista. Em relação a isso, mostraremos para vocês mais uma reportagem na qual o nosso saudoso repórter Ítalo irá entrevistar um dos representantes da Revolta Paulista, a fim de compreender quais os motivos que desencadearam essa revolta. Eu estou aqui onde está acontecendo a Revolução Constitucionalista. Eu vou tentar falar com algum dos manifestantes. Senhor! Depois de se acalmar os ânimos, eu consegui falar com dois manifestantes. Quais são as motivações de vocês para isso? Estamos aqui para lutar em favor de reformas políticas em homenagem aos nossos queridos universitários que foram assassinados pela polícia. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Estamos aqui lutando pela reforma política e pelos nossos direitos que nos foram reivindicados por tantos anos. Com essa garra e força de lutar pelos direitos, os fazendeiros, universitários e professores conseguiram o que queriam e deixaram para nós um grande legado, na qual eu destaco a fundação da Universidade de São Paulo, USP, e também o empreendedorismo no estado de São Paulo, tornando um país industrial. O governo constitucional foi um período bem notável na política brasileira, visto que, além de ter marcado a vitória dos paulistas no plano político, trouxe também alguns benefícios para a população brasileira por meio de direitos conquistados, como o voto secreto, o voto feminino, a criação da justiça do trabalho e o ensino primário gratuito e obrigatório. A dita nova Constituição trouxe melhorias para o povo na época. Dentre elas, as leis básicas trabalhistas que foram a inclusão do salário mínimo, jornada de trabalho reduzida e etc. E também um fato importante que desencadeou impactos importantíssimos para a sociedade, que foi a aprovação do voto secreto e posteriormente a aprovação do voto feminino. Nessa ocasião, ouviremos uma jovem historiadora especialista no período de Vargas, abordando os impactos da conquista do voto feminino em nossa sociedade. Ângela. Bem, a conquista do voto feminino no Brasil ocorreu em 1932, no início do século XX, e foi um marco crucial para a conquista dos direitos de todas as mulheres, influenciadas pelo movimento feminista internacional, e acarretou em mudanças significativas para a sociedade brasileira. A participação das mulheres na política introduziu o combate à violência de gênero. A presença das mulheres na política enriqueceu o aspecto de vozes e a perspectiva do poder. Apesar dos avanços, os desafios persistem, como a violência de gênero, a desigualdade social e a falta de representatividade feminina nos cargos de liderança.
Agora chegamos em um momento muito relevante na era Vargas, o período do governo constitucional. Durou de 1934 a 1937 e é considerada a segunda etapa da era Vargas. O governo constitucional de Getúlio Vargas, apesar de seus feitos muito positivos, também foi marcado por um grande descontentamento. Neste período, existiam duas tendências políticas, a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Liberal Nacional, ANL. Na ANL, havia propostas que Getúlio Vargas não deu muita atenção, como no pagamento da dívida externa e a nacionalização de empresas estrangeiras atuando no país. Neste meio, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, associado à Aliança Nacional Liberal, optou por tomar o poder através da Revolução Armada. A seguir, através do eterno repórter ítalo, Luiz Carlos Prestes cita o que a intentonou comunista. Olá, nós estamos aqui com Luiz Carlos Prestes. Luiz, quais foram as suas motivações para a execução da intentona comunista? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e, com todo respeito, eu gostaria de me expressar melhor que a intentona comunista, senhoras e senhores, ela foi inspirada por um anseio profundo por justiça social e uma fervorosa crença nos ideais comunistas. Nossos corações pulsam em união pela necessidade de transformar nossa terra abençoada em um solo de prosperidade e igualdade para todos. A nossa motivação que gerou a gente a querer realizar tal ato foi sofrer uma inquietude no coração de ver o nosso povo sofrendo injustiça, sofrendo desigualdade e sofrendo com desemprego. Era um desejo de ver o nosso povo trabalhador e construir uma sociedade que todos tenham a oportunidade de prosperar na vida. O objetivo, nobres compatriotas, é a construção de um Brasil, de um país que supere todas as divisões, onde os meios de produção estejam a serviço do bem-estar comum, onde a terra de subsistência seja a forma digna do trabalhador se manter. Anelamos por uma sociedade, por uma construção de um país onde o direito à saúde e à educação sejam inalienáveis para todos os filhos dessa nação. A intentona comunista almeja não apenas um novo governo, mas uma nova ordem, uma nova visão, uma nova realidade para este país. Não somos movidos por um revanchismo, mas sim por um sonho de ver um futuro mais próspero e igualitário para todos os brasileiros. E, em nossa luta, buscamos não só derrubar um governo autoritário, ditatorial e que suprime nosso povo, mas sim erguer um alicerce onde a nossa nação, o que nos guiaria, o que seria a nossa bolsa, seria a dignidade humana. Obrigado por sua participação, repórter S. Obrigado pelo seu tempo. Posteriormente, após esse movimento, Vargas implanta um plano, chamado Plano Cohen. Nossa equipe também conseguiu uma reportagem completa, na qual o próprio presidente fala a respeito dessa nova implantação, a respeito de quais eram os principais objetivos dele com a implantação desse plano. Companheiros e companheiras, hoje, diante de todos vocês, quero abordar um assunto de extrema importância para o nosso país e para o nosso povo. Estou falando do infame Plano Cohen, uma conspiração que ameaçou a estabilidade da nossa nação e a democracia que tanto prezamos. Primeiramente, quero enfatizar que o Brasil é uma terra de diversidade, de diferentes culturas e perspectivas. E é esse mosaico que nos enriquece como uma nação. A democracia é o pilar sobre o qual construímos a nossa sociedade. E é nossa responsabilidade proteger de todas as ameaças, seja ameaça externa ou interna. O Plano Cohen, meus amigos, foi uma tentativa audaciosa de minar nossa democracia, espalhando a discórdia e a desconfiança entre os brasileiros. A ideia de um suposto comunismo infiltrado em nossa sociedade foi uma narrativa criada para dividir e enfraquecer o povo brasileiro. No entanto, não podemos permitir que mentiras e conspirações desestabilizem a nossa amada pátria. Em momentos como este, é essencial lembrarmos que somos uma nação unida por um objetivo comum: o progresso, a justiça social e a prosperidade para todos os brasileiros. Devemos rejeitar as tentativas de semear o ódio e a divisão, pois só através da união seremos capazes de superar o desafio que enfrentarmos. Assim, conclamo todos os brasileiros a se unirem em defesa da nossa democracia. Devemos ser vigilantes contra aqueles que buscam enfraquecer nossas instituições e semear a discórdia entre nós. A verdade e a justiça
devem ser a nossa guia perante essa jornada. Em minha posição como líder desta nação, prometo que não pouparei esforços para garantir que a justiça prevaleça e que aqueles que conspiraram contra o nosso país sejam responsabilizados. Vamos seguir em frente, com coragem e determinação, para construir um Brasil mais forte, justo e unido. Obrigado, meus companheiros. Juntos, superaremos qualquer desafio que se apresente diante de nós. Viva a pátria amada! Viva o Brasil! Por fim, Getúlio, através da descoberta do Plano Cohen, se estabelece no poder, sendo a partir disso a abertura de um período turbulento, considerado um período ditatorial, em que houve repressão fatal e censura imensurável contra a liberdade de expressão e até mesmo do povo, que outrora estava ao seu lado. O Estado Novo foi o último período em que Vargas esteve no poder, em que ele exerceu extrema repreensão política e ideológica contra todos que se opuseram ao seu governo. Nesse período, Vargas fortaleceu a relação com os trabalhadores, criando a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Assim como também, Vargas se preocupou em mostrar uma identidade nacional para o Brasil, através de propagandas que enalteciam a pátria, por meio do Departamento de Propaganda e Imprensa, a DIP. Ele controlava qualquer ameaça a seu governo ou algum confronto a ele. Vargas estabeleceu a educação moral e cívica nas escolas, se preocupou com o crescimento e o estabelecimento do comunismo no Brasil e mantinha a aparência de um Brasil feliz através de suas manipulações. Seu grande objetivo econômico era industrializar o país. Não foi à toa que ele criou várias estatais e também a CLT, já dita anteriormente. Focando na forte centralização política, eu criei as estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce, além do Departamento Administrativo do Serviço Público. Eu também enviei aos nossos colegas que estavam guerrear na guerra que acontecia na Europa e na Ásia, eu enviei nossa FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e digo a vocês que deixem nosso país, que nós temos a capacidade de ir à guerra. Pois sim, a cobra vai fumar. E essa foi nossa rápida recordação a respeito da Era Vargas. E agora, diretamente dos estúdios S, fiquem com a nossa excelentíssima jornalista, com o quadro #Se Liga no Enem de Olho na História. Olá, Luângela, bom dia a vocês telespectadores, sou Maju Coutinho. Estou aqui para apresentar para vocês o quadro Se Liga no Enem de Olho na História. Iremos ver aqui abordagens do Enem e vestibulares e também a relação da Era Vargas na redação do Enem. Aqui temos uma questão da PUC, é um vestibular do Rio Grande do Sul. Nessa questão, ela aparece de uma forma mais explícita. Ela aparece com citação e logo após pergunta sobre quais interesses a Revolução de 30 foi promovida. A gente sabe que aqui a resposta certa é a D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Aqui temos uma questão do Enem 2017, na qual ela aparece de uma forma mais implícita, na qual o aluno ele deve saber inferir o texto e também do conteúdo. Ela pergunta sobre o controle dos meios de comunicação no Estado Novo. A gente sabe que no Estado Novo teve a DIP, e a DIP visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, que queria dissipar tudo aquilo que era contra Vargas. Temos aqui a redação do Enem, e o aluno ele sabe citar a Era Vargas em determinados temas. E esses temas a gente elencou aqui, temas e argumentos que envolvam violência, liberdade de expressão, manipulação da mídia, movimentos sociais trabalhistas e principalmente a participação feminina na política. Bom, esse foi mais um quadro. A gente deseja a todos os alunos uma boa prova, que se empenhem muito nos seus estudos e nas provas externas. Aqui ficamos com mais um quadro, Se Liga no Enem de Olho na História. Fato é que Getúlio Vargas fez o que ninguém fez pelo seu povo. Um herói sem capa, sem armadura, mas cheio de fé e de ousadia para poder levar o Brasil até seu ápice, mesmo que cambaleando. E nossa edição está chegando ao fim. Mas diga a vocês, telespectadores, amem-o ou odeiem, mas o inegável é que Vargas fez o Brasil. Até a próxima!